Paulo ele começa o texto dizendo: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E Paulo aqui, em poucas palavras, ele vai descrever a experiência da conversão do cristão. Do momento em que o crente, ele recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir daquele momento o Espírito Santo começa a habitar neste cristão, começa a fazer parte da vida do cristão, começa a direcionar os passos desse cristão. É o que aconteceu conosco, alguns há mais tempo, outros com menos tempo, mas independente do tempo ao qual nós estamos na presença do Senhor, essa experiência acontece com todo aquele que se submete ao Espírito Santo de Deus. E por isso ele vai dizer: olha, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles. Assim como você confessou publicamente que você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a partir deste momento nós também devemos professar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós também devemos declarar, não somente com palavras, mas também com ações, a nossa fé no nosso Senhor Jesus e como Ele transformou as nossas vidas. Existe um trecho da palavra do Senhor que diz o seguinte, que nós, a partir de agora, somos embaixadores de Cristo. E você, meu querido e minha querida, você se vê como um embaixador de Cristo? Que o embaixador, ele significa alguém que representa uma instituição. E no caso, nós representamos a figura de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo no nosso local de trabalho, na nossa escola, no nosso lar, com os nossos vizinhos, na nossa rua. Em todos os lugares nós somos os representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Que a luz de Cristo possa iluminar as nossas vidas para que nós também possamos ser luzes. E é disso justamente que Paulo está falando. Provavelmente aqui, de maneira indireta, reverberando aquele ensinamento de Cristo, quando ele vai dizer que nós devemos ser sal e luz. O sal que vai conferir sabor ao alimento e a luz que vai trazer claridade, que vai trazer condições favoráveis no lugar de densas trevas. E ele diz mais, o próprio Cristo, e essa luz ela não pode ficar em qualquer lugar, ela deve ser colocada num local estratégico para que possa iluminar toda a casa onde ela está. Porque se ela for colocada debaixo do alqueire, ela não vai iluminar. Assim como se você pegar uma lanterna e colocar ela debaixo da cama, de nada servirá para você. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Assim como você recebeu Jesus Cristo, também andai nele. Continuidade. Não é uma ação que eu faço por um determinado momento e agora acabou, agora eu não preciso fazer mais nada, agora eu não preciso me preocupar com mais nada. Muito pelo contrário. Paulo, com outras palavras, ele está querendo dizer aqui que a partir deste momento eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Será que nós enxergamos dessa forma quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Você consegue enxergar dessa forma? Que você está desenvolvendo e tendo um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus Cristo? Não podemos encarar o Evangelho como algo que só porque está na moda eu vou fazer. Não, nós estamos falando de vida com Cristo. Vida transformada com Cristo. Sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o nosso culto racional. Então, andar com Jesus, continuidade. Estar com Jesus significa ter intimidade com Ele. Andar nele significa muito mais que estar próximo. Eu preciso estar junto. Ele precisa estar aqui, dentro do meu e do seu coração. Nós não podemos ser cristãos apenas no exterior, mas também no interior.
com corações transformados. A palavra de Deus, ela vai dizer de maneira contundente que nós precisamos ter a mente de Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo. Isso é andar nele, isso é caminhar nele. Talvez quando olhamos para os apóstolos, num primeiro momento, o exemplo deles talvez não seja de todo interessante para refletirmos, porque eles ficaram durante 3 anos caminhando com Jesus. Mas nós vamos ver que eles ainda precisavam de mais. Eles ainda eram inconstantes, indecisos, temerosos. E na primeira oportunidade que viram suas vidas ameaçadas, eles fugiram. Eles precisavam de mais, mas quando eles têm a oportunidade de ver o Senhor Jesus ressurreto, de ver a obra que Deus tinha realizado na vida de Jesus homem, e como ele agora, como a palavra vai dizer, o próprio Paulo vai dizer, ele pega a cédula que era contra nós e crava na cruz, a vida daqueles homens é transformada. Acontece uma guinada de 180 graus. E eles começam agora a estarem dispostos a morrerem se necessário por Jesus. Antes eles fugiram e agora eles estão dispostos a morrer. O próprio Paulo, ele vai dizer, olha, eu era hebreu de hebreus, sou hebreu de hebreus, era fariseu, segundo a lei irrepreensível, mas todas estas coisas eu reputei como escória para ganhar a Cristo. O propósito de Paulo era andar com Cristo, pagar o preço que fosse necessário para viver com Cristo e, se necessário, morrer com Cristo. Não podemos viver um evangelho de brincadeira, não podemos viver um evangelho de aparências. Eu posso sorrir, eu posso brincar, eu posso me divertir, mas em se tratando de evangelho é coisa séria. E falar de evangelho é renunciar ao pecado, é dizer não para o pecado. Isso é andar com Cristo. Assim como nós recebemos a Jesus como nosso único Salvador, eu preciso também andar nele, ter o cheiro de Cristo, ter o aspecto de Cristo. Aleluia. Olha o que Filipenses, capítulo 2, versículo 15 vai dizer. Olha, Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, 15. Olha que coisa interessante, coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. A partir do 14, olha, fazeis todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis. Aqui ele vai falar como astros no mundo, mas em outras versões vai trazer assim, como luzeiros no mundo. No meio de um mundo de trevas, nós devemos agir como aqueles que refletem a glória de Cristo, como luzeiros da luz de Cristo na vida de outras pessoas. Então aquele seu colega de trabalho, aquele seu vizinho, que talvez ainda não teve oportunidade de conhecer a palavra de Deus, ele vai conhecer a palavra de Deus por meio da sua vida. Ele vai conhecer a palavra de Deus por meio da minha vida. Então, da mesma forma que eu recebi a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu preciso também andar nele. E ele continua, ele vai dizer assim, olha, você vai andar nele como arraigados. Repita comigo, arraigados. Isso quer dizer enraizados, radicados. Quando nós falamos de estarmos enraizados, obviamente estamos falando de árvores. E existem árvores de todas as espécies. Existem árvores de todas as formas, de todos os tamanhos, de todas as categorias, para os mais diversos usos. Mas nós somos chamados para estarmos arraigados nele, enraizados nele. E quando olhamos para a árvore, para o símbolo da árvore, ao qual Paulo utiliza aqui, nós precisamos entender que a árvore, ela foi criada para alguns propósitos. Dentre os propósitos e usos mais comuns da árvore é produzir alimento, produzir mantimento, produzir provisão,
Para os passarinhos, proteção ali onde eles fazem os seus ninhos. E nós somos chamados para estarmos arraigados em Cristo, enraizados em Cristo, no nosso Cristo, firmes. Porque uma árvore, quanto maior for a árvore, mais profunda tem que ser a sua raiz. Quanto maior é a árvore, mais profunda tem que ser a sua raiz. Para poder colher a maior quantidade de nutrientes do solo, e ela poder crescer com qualidade e produzir frutos com qualidade. Isso nos faz lembrar de um outro texto que o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha só, ele vai dizer, o bom semeador, ele sai a semear. Aquele semeador, ele lança algumas sementes, algumas caem numa terra dura, seca, árida. Vem um passarinho e leva embora. Outra cai no meio das rochas. Elas começam a crescer, mas não têm raízes profundas. Vem o sol e elas morrem. Outras caem num bom solo. Guarde isso. Elas caíram num bom solo, mas não foi o solo que prejudicou o crescimento daquela semente, mas sim foram os espinhos que cresceram junto com ela e a sufocaram. E outra caiu num bom solo, e sem impedimentos, e cresceu, e produziu. Então, quando Paulo fala para nós estarmos enraizados em Cristo, ele fala para nós termos raízes profundas num solo, um coração preparado e adequado, arado, fertilizado para crescer essa semente, para que ela possa crescer e produzir, porque os espinhos vão vir também, para tentar sufocar essa semente. E por isso que nós precisamos estar arraigados nele. Então, quando eu ando em Cristo, guarde isso, eu tenho provisão. Eu não só tenho provisão, mas eu também consigo produzir. Eu tenho provisão e consigo produzir. O crente, ele é chamado para produzir. O cristão que não produz, ele precisa fazer uma análise urgente da sua vida espiritual. Mas, Antônio, eu não sei fazer nada. Não é sobre isso que eu estou falando. Você produz quando você dobra o seu joelho na sua casa e intercede pelo seu irmão. Você produz quando você fala para alguém que Jesus ama ela e de repente pode estar salvando essa vida de um suicídio. Isso é produzir. Você produz quando fala para uma pessoa que Jesus ama ela. Isso é produzir. Você produz quando lê a palavra de Deus para alguém que está precisando. Quando você dá o seu testemunho. Isso é produzir. Claro que existem várias tarefas dentro da casa do Senhor que também podem ser enquadradas dentro dessa categoria de produzir frutos. Mas nós precisamos abrir as nossas mentes, porque produzir para o Senhor é muito mais do que exercer uma determinada atividade. É você saber que aquela pessoa está enfrentando uma batalha espiritual, você na sua casa, à sua maneira, você olha, Senhor, eu sei que fulano está enfrentando essa dificuldade, ajuda ele. É quando você vê o seu pastor precisando de auxílio e você pode fazer, você chega junto e fala, pastor, estamos juntos. O que é que o senhor precisa que eu te ajude? Não só o pastor, como qualquer irmão da igreja que exerça alguma atividade, isso é produzir. Nós somos chamados para sermos produtivos. Porque só produz quem está em Cristo. Então, em Cristo eu tenho provisão, os nutrientes. Em Cristo eu me torno produtivo. E ele continua, ele vai dizer, olha, aquele que está andando em Cristo, não só arraigados, mas também edificados. Isso nos remete, inclusive, à canção que nós estávamos ouvindo aqui antes do culto começar, é aquela canção da reforma, que precisa consertar as rachaduras, as encanações de uma casa para que Cristo venha morar nela novamente. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim, olha, aquele, pois, que edificou a sua casa sobre a rocha.
qual é a rocha que nós vamos edificar a nossa casa? O Senhor Jesus. É sobre Ele que nós vamos edificar o nosso edifício. Você pode olhar os prédios mais bonitos e mais altos do mundo. Para poder estarem àquela altura, eles precisam de ter uma base sólida e profunda. Você precisa saber onde você vai edificar a sua casa. Porque as tempestades virão. Os problemas se levantarão. Os ventos darão contra a sua casa. Os rios, os tsunamis, os terremotos. Quando você olha lá para o Japão, os prédios lá no Japão, eles têm uma tecnologia que eles minimizam o impacto dos terremotos, que lá no Japão tem muito terremoto. E aqui nós somos convidados a edificarmos a nossa casa na rocha que é Jesus, num alicerce sólido que é Jesus. Por quê? Primeiramente, quando falamos da árvore, nós entendemos que quanto mais profunda é a raiz, mais para cima a árvore pode crescer, e assim nós temos a provisão. Agora, quando nós edificamos a nossa casa na rocha que é Jesus, no fundamento sólido que é Jesus, nós temos a provisão, e com a casa nós temos a proteção. Nossa proteção é em Cristo Jesus. As pessoas podem arrumar vários argumentos, infinitos argumentos, para não estarem na presença do Senhor, e eu respeito isso. Mas quando elas têm a oportunidade de, assim como Paulo vai dizer, receber o Senhor Jesus na sua vida e ter a sua vida transformada, e edifica a sua casa na rocha que é Jesus, e percebe a provisão e a proteção que só o Senhor Jesus pode proporcionar, a vida dessa pessoa transforma. É quando você olha para fulano, nossa, como que fulano pode estar sorrindo e alegre? Ele está com tantos problemas. Eu não vejo ele reclamando, eu não vejo ele murmurando. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que significa ser um embaixador de Cristo. Ser um embaixador de Cristo não é uma vida sem problemas, sem dificuldades. Porque também o próprio Jesus, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus que está dizendo para mim e para você. Se você não teve, você está tendo, ou você vai ter um problema de ordem espiritual e às vezes até de ordem material. Mas a diferença é do crente que está arraigado e edificado em Cristo, e quando esses problemas surgem, ele permanece firme. Porque assim como uma árvore precisa de ter raízes profundas, o prédio também precisa ter alicerces sólidos e profundos para poder permanecer de pé. E nós só conseguimos isso na segurança que há em Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro. Não brinquemos com a nossa fé. Precisamos levar a sério realmente essa vida profunda com o Senhor. Olha só o que ele vai dizer: confirmados na fé. A fé, meus irmãos, é uma palavra tão pequena, mas de um potencial imensurável. Como que você explica um jovem franzino que nunca tinha disputado uma batalha com um homem na vida? Ele chega diante de um homem de quase 3 metros de altura. E ele declara para todo aquele exército de milhares de pessoas que estavam ali: olha, no nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair. No nome do Senhor dos Exércitos, este gigante vai cair, disse Davi. Os soldados em volta provavelmente começaram a rotulá-lo como um maluco, como um doido. Nós não sabemos, a Bíblia não traz esses relatos. Mas a chance de nós mesmos olharmos para Davi, se estivéssemos naquela situação, e pensarmos que ele tinha um parafuso a menos, é muito grande. Nós não podemos ignorar este fato. Mas Davi tinha algo que muitos daqueles homens não tinham. Ele aprendeu que precisa confiar no Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Nos tempos modernos, nós estamos aprendendo tantas coisas
nós estamos aprendendo a negociar com Deus, dizer que Deus tem que me dar isso, ou tem que me dar aquilo. Nós estamos aprendendo que o crente ele tem que ser bem-sucedido, que o crente tem que ser rico, mas nenhuma dessas coisas pode nos levar para o céu. A palavra de Deus é que nós somos salvos pela fé, confiança. Confiança que esse Deus ele vai fazer. Talvez você pode dizer para mim, mas Antônio, que fé é essa que Deus permite com que as pessoas passem dificuldades? Ele disse uma coisa, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí eu faço a pergunta de novo, será que essa pessoa está passando dificuldade por negligência minha ou de Deus? Então não deixemos as dificuldades, os problemas, as intempéries abalarem a nossa fé. Que nós possamos ter a nossa vida fortalecida no Senhor, assim como fostes ensinados, disse o próprio Paulo, crescendo em ação de graças. Ele falou, olha, arraigados e edificados, proteção e provisão. Só que como uma cidade fortalecida, como uma cidade sólida, com muros altos, totalmente protegida, ela não está imune aos riscos. E às vezes riscos que são internos. Porque o inimigo de nossas almas, conforme em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 11, vai dizer que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Vamos confirmar, 2 Coríntios. Olha só. Porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O ardil está relacionado com o potencial, com o mal que Satanás pode fazer. A gente não pode naturalizar certas coisas espirituais. Espiritual é espiritual. Então, numa cidade fortalecida, às vezes o perigo de fora, ele vai ser retido. Às vezes o perigo interno, ele pode acontecer. E o que seria esse perigo interno, Antônio? São as sutilezas. Muitas vezes de pessoas que às vezes são bem intencionadas, mas acabam interpretando um versículo errado aqui e outro versículo errado ali, e às vezes vai inserindo no meio do arraial cristão ensinos errados, e aqueles ensinos errados se transformam em verdades bíblicas, e essas verdades bíblicas perduram por muito tempo. Porque um reino que é destruído de dentro para fora, essa destruição é muito mais letal. Olhemos o próprio exemplo da árvore. A árvore está arraigada, com raízes sólidas e profundas. Então vai vir um vento, o que vai fazer com essa árvore? Ela vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Mas imaginemos que ela pega uma praga que começa a corroer o interior daquela árvore. E com o tempo, os nutrientes já não chegam mais em cima, ela